Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos, todos que acompanham o nosso canal. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Com muita alegria estamos aqui. Mais um devocional, Amanhecer com a Palavra. Eu louvo a Deus por esse presente de Deus e também eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal diariamente. Obrigado, querido, você que já é inscrito aqui nesse canal, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Vocês sabem, o meu propósito aqui não é falar sobre placa de igreja, nem mesmo da igreja que eu sou pastor já há mais de 22 anos. Eu não estou aqui também para julgar as pessoas, condenar as pessoas, não. O meu propósito aqui é anunciar a palavra de Deus. É claro que quando você ministra uma palavra, quando um pregador libera uma mensagem e do outro lado tem alguém que está precisando alinhar a sua vida de acordo com aquela palavra, pode ser que essa pessoa sinta um desconforto, mas aí eu não sou o culpado, tá? É a pessoa que tem que parar e ver a sua vida, alinhar a sua vida. É isso que chamamos de disciplina. Inclusive, a Bíblia diz que Deus corrige, Deus disciplina seus filhos porque ama seus filhos. Eu sou pai, eu tenho três filhos, graças a Deus, bem criados. O primeiro já é casado e servem a Deus. Os três servem no ministério para a glória de Deus. E eu sei muito bem o que é ensinar um filho. Você não pode falar sim para tudo. Um pai ou uma mãe que diz sim para tudo que o filho pede vai estragar o seu filho. E assim é Deus. O Senhor, Ele diz não. Quando nós erramos, Ele nos corrige, mas não é porque Ele queira o nosso mal. É justamente o contrário. Quem tenta fazer essa confusão na mente das pessoas é o diabo. Quando você ouve uma palavra que é para você mudar de vida, aí o inimigo ele tenta encontrar uma brecha para atrapalhar essa palavra e ele começa a, de alguma forma, tentar fazer você pensar que Deus não gosta de você, que aquela pessoa que está pregando está jogando uma piada em você, uma indireta em você. E não é nada disso. Às vezes é Deus tratando com você e comigo também, tratando conosco para que a gente possa voltar para o caminho e continuar avançando em direção à promessa. Amém? Então eu estou aqui para anunciar essa palavra essa que transforma, que alimenta, que fortalece, palavra que guarda o homem, que conduz o homem, tudo parte da palavra. Nossa vitória parte dessa palavra. Amém? E nós estamos aqui numa série nesses dias, nessa semana, falando sobre o mundo, essa situação que estamos vendo no mundo hoje. E eu quero trazer mais uma palavra hoje e eu quero ler o que está no Salmo 1. E esse salmo é muito importante e aqui você vê claramente dois grupos, dois tipos de pessoas. Vamos ler o texto? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa ou espalha. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor
conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, é uma palavra assim muito forte. É uma mensagem que nos mostra claramente dois grupos de pessoas e nós precisamos fazer essa escolha. Em qual grupo nós vamos viver? E por isso, quando eu estava pensando sobre esse devocional, me veio ao coração uma pergunta que se transformou no tema de hoje. Quem é você nesse mundo? Eu posso perguntar para mim mesmo. Quem eu sou nesse mundo? Eu estou em qual grupo? No grupo dos justos ou no grupo dos ímpios? Nós já sabemos, já falei isso outra vez, mas tem sempre alguém que não ouviu ou que não sabe. Quando a Bíblia fala que o homem é justo, ela não está dizendo que tem justiça própria no homem. Tá? Não existe justiça própria vinda, do ser humano. Não tem justiça própria no homem. Porque a nossa natureza foi infectada com o pecado, com o mal. Então, tudo que nós fazemos de nós mesmos é injusto. Quando a palavra de Deus nos chama de justos, ela está dizendo que nós fomos justificados pelo sangue derramado na cruz. Então, quem são os justos? São aqueles que reconheceram suas falhas. Por exemplo, eu reconheci meus pecados no dia 10 de agosto de 1999. Já são mais de 26 anos servindo a Cristo. E naquele momento eu reconheci meus pecados, eu me entreguei a Jesus e a partir daquele dia eu passei a lutar contra o pecado diariamente, porque é uma luta de todos os dias. Então, os justos são aqueles que alcançaram pela graça de Deus o perdão dos seus pecados. Quem são os ímpios? São aqueles que permanecem no lugar que eles acham que deve ficar, não reconhecem Deus, dizem que amam a Deus, mas a sua vida mostra o contrário. As suas atitudes apontam para outra realidade. Então, os justos são os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e os ímpios são aqueles que rejeitam esse sacrifício. E o Salmo 1, ele apresenta esses dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios, que estão vivendo aqui nesse mundo, um mundo cheio de tantas coisas ruins, eivado de tantos pecados, de perversidade, violência. Esses dois grupos de pessoas estão aqui nesse mundo. E você observa aqui, não só nessa passagem, mas em outros textos, que o justo anda num caminho e o ímpio em outro. São dois caminhos que o ser humano pode escolher um, porque Deus nos criou e nós somos seres volitivos, ou seja, nós temos livre arbítrio, podemos escolher o caminho largo ou o caminho estreito. O caminho largo, que oferece conforto, que parece que é muito bom, a pessoa tem uma liberdade, uma falsa alegria, uma falsa paz, é um caminho que muitos têm escolhido. Já o caminho estreito é de fato desconfortável. Muitas vezes você vai chorar nesse caminho. É um lugar assim muito apertado, mas tem espaço para todos. Agora, esse caminho largo vai levar a pessoa para um abismo, um final muito ruim. O estreito vai conduzir a pessoa para um lugar de salvação. E é o que nós chamamos de resultados. O caminho é uma escolha que você faz hoje. O resultado não pode ser alterado. Quem escolhe o caminho largo não pode chegar no lugar onde Deus tem preparado para o ser humano, porque é impossível. O caminho largo, ele tem um destino, abismo eterno.
condenação eterna. Caminho estreito tem outro destino, salvação, presença de Deus, eternidade. E nós podemos fazer a escolha hoje. Como que escolhemos o resultado? É de acordo com o caminho que você decide andar. O homem natural, ele vive em torno de si mesmo, mas os justos, mesmo sofrendo, vivem no centro da vontade de Deus. O ímpio, aqui nessa palavra, é comparado, gente, à palha. Quais são as características da palha? Não tem vida, não dá frutos, é levada pelo vento, não tem utilidade e terminará no fogo. Esse é exatamente o retrato de uma pessoa que vive distante dessa palavra. Mas você vai observar aqui também os justos. Os justos, de acordo com esse salmo, vivem para Deus. Eles são comparados à árvore, não é a palha. Ao contrário da palha, que não dá fruto, o justo frutifica, porque ele tem raízes, e as suas raízes estão fincadas na palavra. Os justos são firmes e inabaláveis, de tal maneira que eles conseguem suportar tempestades violentas, porque o segredo está nas raízes. E os justos terminarão nas mansões celestiais. Que coisa maravilhosa! Então eu volto a perguntar: quem é você nesse mundo? Em qual grupo você está? Você está lutando para permanecer no caminho estreito ou você está se aventurando no caminho largo? Cuidado, queridos, porque o resultado não tem como ser alterado. Não tem como você mudar o destino, né, depois que passar dessa vida. Tem que ser agora. E nós precisamos entender que ser justo significa andar com Deus. E viver na presença de Deus é uma decisão diária. Todo dia o inimigo tenta nos destruir. Por isso, você fique longe do que te afasta de Deus. Esse é um chamado diário, é um chamado à santidade e à vigilância. Escolha ser justo, escolha viver na direção dessa palavra. Afaste-se de tudo o que tenta roubar sua comunhão com Deus. Seja um justo, seja alguém que vai ser justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Quem é você nesse mundo? Escreva aqui nos comentários: eu sou justificado por Cristo, sou filho de Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão especial. Senhor, quantas vezes os teus filhos sofrem nesse mundo, quantas vezes os teus filhos enfrentam lutas e adversidades. Mas vale muito a pena, vai valer muito a pena sofrer por amor a Cristo, porque todos aqueles que enfrentam suas lutas, suas adversidades, os desertos, os vales, mas permanecem no caminho estreito, vão desfrutar da vida eterna. Louvado seja o Senhor! E o que eu acho mais maravilhoso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o justo, mesmo em tempos de sequidão, quando tudo está desfavorável, ele consegue frutificar, ou seja, ele consegue gerar resultados, porque o segredo está nas raízes. Aleluia! Oh, meu Deus, toque no coração do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está enfrentando situações difíceis, mas permanece na tua presença. Olhe para esta família, para este casamento, para este jovem que está sendo tentado a sair do caminho estreito. Senhor, ajuda cada um a permanecer na tua presença. Abençoe cada um que está aqui, todos que oram comigo, e nos ajude a permanecer nesse caminho. Queremos fazer a diferença nesse mundo. Queremos, meu Deus,
permanecer na tua presença nesse mundo de horror, um mundo que está governado, dominado pelo príncipe das trevas. Nós decidimos ser esse justo, justificados pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, querido, é maravilhoso ouvir a voz de Deus e buscar a sua face em oração. Essa palavra é importante para você, então não saia daqui sem deixar a sua curtida, é importante, e compartilha com pelo menos 7 pessoas e lá nos grupos que você participa. Um abraço, Deus te abençoe, você nasceu para vencer.